tem que gerar pressão interna para suportar a pressão externa, senão nunca vai conseguir. E Deus trabalha para isso, para a gente viver uma fé além das circunstâncias. Então vamos lá. Querido, diga assim comigo: rumo ao topo. Vamos lá, mais uma vez, rumo ao topo. Sonhe além das circunstâncias. Diga: eu vou sonhar além das circunstâncias. Queridos, nós vamos falar hoje, eu gostaria que você prestasse bastante atenção na mensagem, porque a mensagem mostra um Deus que tem o controle de todas as coisas, um Deus que age além das circunstâncias, um Deus que, como a Bíblia diz, que todas as coisas elas cooperam para o nosso bem. Nós vamos ver isso nesse texto. Moisés, ele foi gerado e criado por um tempo no cativeiro. Diga comigo: mas não para o cativeiro. Presta atenção, ele foi criado por um tempo no cativeiro, mas ele não foi criado para o cativeiro. Tem uma diferença muito grande. Isso nos ensina que as circunstâncias não são importantes. Pelo contrário, são estímulos para a nossa vida, para o nosso crescimento. O que nós acreditamos é importante. Diga comigo: o que eu acredito é importante. Então as circunstâncias não, mas o que eu acredito. O que eu acredito, aí que está o diferencial. Ainda que nós não venhamos enxergar nada motivador ou estimulador, o sonho continua sendo o Senhor, melhor dizendo, continua sendo o Senhor, diga comigo, das circunstâncias. Deus está acima, diga comigo, Deus está acima das circunstâncias. Diga: Ele opera por intermédio dela ou delas, seja elas quais forem. Quando uma pessoa vive um momento difícil, não significa derrotas. Não significa. E o texto vai mostrar muito sobre isso. Você não tem que ser o resultado das suas circunstâncias. Não tem que ser. Pode ser, mas não tem que ser. Circunstâncias são mudadas através da fé. Eu vou fazer uma leitura com você. Anrão, tá um R, mas soa como 2 R's, tá? Tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. O nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Anrão e Joquebede formaram uma família num contexto difícil, cruel e de escravidão. E é aí que eu quero mostrar a você o ponto forte de tudo isso. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família. Diga comigo, não precisa repetir não. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó, diga comigo essa palavra, eram 70.
José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. No caso de guerra, alinhe-se aos nossos inimigos, lute contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefe de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, diga comigo, todavia, eu amo esse versículo. Quanto mais, diga comigo, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Se eu mudar a tradução, quanto mais os oprimiam, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam. Qual era o objetivo da opressão? Impedir o crescimento deles. Mas quanto mais os oprimiam, tanto mais cresciam, tanto mais se multiplicavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou que as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras, diga comigo, temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso. Diga comigo, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias, quer dizer, elas foram abençoadas. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Vamos lá, preste atenção. Eu não acredito que alguém esteja vivendo circunstâncias mais difíceis do que essas descritas nessas escrituras. Uma pressão tão grande, uma situação tão opressora, por mais que
a situação que você vive hoje seja desagradável, não se compara às dificuldades que esse povo enfrentava num regime escravo, sem nenhuma remuneração, debaixo de forte opressão e chibata. E é aí que nós vemos a ação de Deus. Por intensificar a crueldade que foi ordenado, além de toda a crueldade, foi ordenado às parteiras que fiscalizassem e matassem durante o parto todos os bebês do sexo masculino. Todos. Elas temeram a Deus e não obedeceram às ordens insanas do rei. E aí, por terem temido a Deus, o Senhor abençoou grandemente e arriscaram a vida dessas mulheres. Por temor, foram capazes de dizer não ao poderoso faraó. Mas, o que fica aqui para nós? O rei mandou que lançassem ao rio Nilo os recém-nascidos para serem mortos e devorados pelos terríveis crocodilos que existiam no Nilo. E nós vemos nessa situação algo incrível. Vamos visualizar qual a situação opressora que nós estamos vivendo. Eu dei o título aqui, nós estamos com o título aqui, Rumo ao Topo, diga comigo, sonhe além das circunstâncias. Então vem cá, como pessoas podem sonhar, viver uma vida normal, debaixo de tamanha perseguição? Como essas famílias poderiam sonhar, pensar em ter filhos, se os seus filhos, ao nascer, já estavam condenados à morte? Como é que nós vamos sonhar? Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do Nilo. Nisso viu um cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se dela e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. A moça foi chamar a mãe do menino. Presta atenção, quando Deus tem um propósito. Moisés era para ter sido morto. Já foi condenado à morte de criança. Mas olha que coisa incrível. A mãe escondeu por 3 meses. Quando não daria mais para esconder, fez um cesto, betumou esse cesto, colocou o menino dentro do cesto e soltou no Nilo. Com propósito. A filha do faraó estava se banhando, as servas viram. Quando abriram o cesto, viu a criança, já identificou que era uma criança hebreia. A moça, que é a irmã do menino, se aproxima e diz: quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentá-lo? Sim, eu quero. E aí, quem chamou? A mãe do menino, a mãe de Moisés. Está claro até aqui? A mãe de Moisés. Então a filha disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Diga comigo: eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés.
dizendo: porque eu o tirei das águas. O bebê cresceu o suficiente, eu quero que você preste bastante atenção a partir daqui. Ele cresceu o suficiente com a cuidadora que era sua mãe, era a própria mãe, para que ela pudesse incutir, esculpir a palavra de Deus, a fé viva na alma desse menino. Ela criou por pouco tempo esse menino, mas foi o suficiente. O pouco tempo que ela criou foi o suficiente para esculpir a palavra no coração de Moisés. Essa família foi formada num ambiente cruel, em meio a circunstâncias nada fáceis. A leitura que você está fazendo comigo, você vê isso. Nos dias de hoje, é comum nós ouvirmos pessoas, casais, recém-casados, que preferem não ter filhos porque o mundo está muito difícil de criar, de ter filhos. Mas, olha a realidade. Olha em que ambiente de hostilidade essa criança foi formada. E aí, as circunstâncias eram extremamente difíceis. Imagina acordar pela manhã num ambiente hostil, debaixo de opressão, decreto de morte sobre os filhos, tendo que esconder os filhos. Imagina, vamos lá, vamos voltar aqui, vamos voltar no 2020, vamos voltar a 2020 e 2021. 2020 e 2021, nós fomos monitorados, você não podia entrar em lugar nenhum, sair, você não podia estar em lugar nenhum sem máscara, ok? Sim ou não? Foi estimulado que os vizinhos te denunciassem, né? Foi denunciado que os vizinhos te denunciassem. Se você estivesse sem máscara, então você tinha que ser denunciado. Agora, uma máscara por causa da Covid. Aqui foi levantado pessoas para fiscalizar aonde tinha um bebê. Escutou choro de criança, denuncia. Soube que nasceu uma criança, denuncia. Mata essa criança tem que ser morta. No seio daquela família, que é o ponto forte para nós, havia sonhos, amor, esperança, perspectiva de vida, havia projetos, visão de futuro em meio à hostilidade imposta por esse rei terrível. Porque estavam agarrados à promessa de Deus. Como é que você vai sonhar? Como é que você vai ter filhos? Como é que você vai desenvolver família? Como é que você vai continuar sonhando num ambiente como este? Você tem que estar agarrado a alguma promessa. Você tem que estar preso a uma promessa. Porque se hoje pessoas têm medo de ter filhos pelo mundo que nós estamos vivendo, quanto mais num caso como esse, que são as crianças que estão condenadas à morte. Nasceu, mata. Soube, alguém escutou o choro de uma criança, denuncia. Eles viveram além das circunstâncias. Diga essa palavra comigo, eles viveram além das circunstâncias. Elas não afetaram nem moveram o espírito deles. Eles viveram além disso. Porque há momentos na vida que é isso. Nós precisamos transcender, ir além das circunstâncias. Porque senão não temos motivos para acreditar, ter esperança, ter sonhos. Talvez o momento que você viva hoje pode ser o melhor momento da sua vida. Se controlar o seu foco. Se colocar o foco no lugar certo, a sua atenção no lugar certo e continuar perseverando. Deixa eu dizer uma coisa a você. Ontem eu falei uma coisa importante, qual é o nosso problema? Por que Deus permite situações como essa? Porque se em nós não for trabalhado profundamente uma fé, a fé que transcende, a fé do sobrenatural,
Se não for trabalhado dentro de nós, essa preparação, essa estrutura, essa pressão interna, você nunca vai suportar a pressão externa. Como eu disse ontem, por que um avião precisa ser pressurizado internamente? Porque senão a pressão externa arrebenta com o avião. Tem que ter pressão interna. Então, o que acontece comigo, o que acontece com você? Se não gerar pressão interna, você não suporta a pressão externa. É onde existem pessoas fracas. Qualquer coisa que acontece, desmoronou. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer cabear, perdi a vontade de sonhar, perdi a vontade de viver, perdi a alegria de vida, perdi. Por quê? Está faltando pressão interna. Tem que gerar pressão interna para suportar a pressão externa. Senão, nunca vai conseguir. E Deus trabalha para isso, para a gente viver uma fé além das circunstâncias. Quando tudo parece que saiu do controle, Deus começa a escrever o capítulo mais emocionante da nossa história. Sabia disso? Aqui parecia que tudo fechou, tudo perdeu-se o controle de tudo. Deus estava escrevendo uma nova história aqui. Estava tudo no controle de Deus. Diga comigo, estava tudo no controle de Deus. Como tudo está no controle de Deus. Até essas loucuras que nós temos visto aí, no nosso país, está tudo no controle de Deus. Mediante a atmosfera hostil e o emocional, a fé, o espírito deles não foi afetado. Porque continuaram crescendo, formando família, gerando filhos. Está entendendo o que eu quero dizer? Arão ou Anrão e Joquebede tiveram 3 filhos que se tornaram líderes e fizeram a diferença e nos influenciam até hoje. Você já parou para pensar o que é numa mesma família, num ambiente como esse, nascer 3 líderes? Vou repetir, posso repetir? Você já parou para pensar em uma mesma família, num ambiente hostil como este, nascer 3 poderosas lideranças? Quem são as 3? Moisés, Arão e Miriam. 3 irmãos, 3 lideranças poderosas. 3 pessoas que fizeram a diferença na história. A liderança de Moisés, ela continua até hoje. Ela é estudada por grandes treinadores para recrutamento de lideranças do mundo inteiro. Grandes multinacionais estudam a liderança de Moisés, modelam a liderança de Moisés. A capacidade, o sucesso são sinônimos da liderança. O legado que ele deixou, uma história que nos edifica pelo exemplo que foi. Mas aonde nasceu esse cara? Em que ambiente nasceu esse cara? Não era para ser um menino traumatizado? Não era para ter vindo com bloqueios, com traumas? Mas não. Moisés se tornou o libertador de Israel. Por isso que eu digo, olha, tudo, Deus tem um controle de todas as coisas. Arão, sacerdote, Miriam, profetiza e líder na formação de músicos. 3 grandes lideranças, 3 lideranças fortes criadas, diga comigo, no cativeiro. Diga, mas não para o cativeiro. Foram criadas no cativeiro, mas não... Prestou atenção? Não estou pedindo para você repetir essa frase à toa, não. Foram criadas aonde? Mas não para... Foram criadas ali, mas não para lá. Não para o cativeiro. Às vezes nós fomos criados, vivemos situações, opressões, cativeiros que não gostaríamos. Mas nós não fomos criados para eles. Nós não fomos gerados para o cativeiro. Esse não é o nosso lugar. Eles não se envolveram com as circunstâncias, nem deixaram que o espírito fosse afetado, abatido por elas. Como é que você faz isso, bispo?
Eles continuaram progredindo, crescendo, avançando. A Bíblia diz que foi um período que aquele povo mais cresceu. Você prestou atenção? Quanto mais os oprimiam, tanto mais cresciam, tanto mais se multiplicavam. Quanto mais oprimidos eles eram, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam, mais eles se fortaleciam. Porque é isso que a opressão deve causar em nós. Pressão externa, pressão interna. E a pressão interna nos faz superar a pressão externa. Quando uma pessoa se envolve com as circunstâncias, ela não tem espírito, não tem foco, ela se entrega ao desespero. É o que acontece com muita gente, perde a vontade de viver, não consegue construir nem produzir nada, porque se envolveu com as circunstâncias. Por isso que nós precisamos viver uma fé além das circunstâncias. O povo crescia em meio aos açoites. Isso é muito forte. Eles cresciam em meio ao quê? Em meio ao quê? Isso deve mexer com cada um de nós, com a maneira de vermos os problemas. As circunstâncias não é para roubar a tua fé. As circunstâncias não é para te abater, roubar os seus sonhos. As circunstâncias estão sendo, talvez, uma plataforma para um salto maior, para viver coisas maiores. Quando nós olhamos isso aqui, existiam infortúnios, dificuldades, várias, crueldade, perversidade, mas aquele povo tinha um alvo. Diga comigo, o topo. Ninguém parou de viver, de crescer e de sonhar. Meio a essa hostilidade. Talvez muita gente diria assim, mas como é que a gente vai continuar crendo em Deus numa pressão dessa? Está aqui. E sabe o que me encanta? Me encanta que o que fez? Como é que essa mãe, em tão pouco tempo, esculpiu essa fé no coração desses filhos? O que fazia aquele povo gerar filhos, sonhar, projetar em meio a decretos de morte? Diga comigo, confiança em Deus, fé viva em ação. Por quê? Porque, como diz, poderia dizer assim, para que projetar? Para que sonhar? Olha aí nossa realidade. Mas projetaram, eles acreditavam, tinha promessas para eles. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, confie em Deus. Diga, confie no Senhor dos Exércitos. Diga, confie no Todo-Poderoso. Diga, Ele dará a saída, o escape, a provisão, o alívio que você precisa. Agora, você que recebeu essa palavra profética, diga assim, eu creio. Amanhã, se acontecer alguma coisa, você fala assim, lembra o que você falou na igreja ontem. Você falou que cria. Você falou que acreditava. Confia no Senhor. Essas situações não é para roubar a nossa fé. Tira o foco das dificuldades e coloca em seus objetivos. Tem que tirar o foco das dificuldades. Coloca nos objetivos, em seus sonhos. Sabe uma coisa que eu sempre falo? Quanto menos você falar de problema, melhor será. De vez em quando eu falo assim, faz jejum de palavras. Tem gente que precisa aprender a fazer jejum de palavras, pelo menos negativas. Entendeu? Se for para abrir a boca, faz jejum de palavras. É poderoso o jejum de palavras. E quando abrir a boca, fala, libera palavras poderosas. Por temerem a Deus, o Senhor favoreceu, abençoou grandemente aquelas parteiras, porque decidiu confiar em Deus. Começa até as parteiras, sendo abençoadas. Confiar em Deus. Acreditaram. Decretos ainda mais bizarros foram criados.
os egípcios foram nomeados como fiscal. E aí? Como disse, bebês do sexo masculino nascesse, a ordem joga para os crocodilos. Vão matar. Moisés foi gerado debaixo de hostil opressão. E aí, a fé viva foi esculpida na alma dele. Para onde eu vou olhar? Eu vou olhar para um Deus todo-poderoso que tem um controle de todas as coisas, ou vou olhar para as circunstâncias? Vamos tentar medir aqui um pouco a grandeza do poder de Deus? Vamos. A Bíblia diz que o Senhor coloca os oceanos aonde? Aonde? Na concha de suas mãos. A Bíblia diz que se ele tocar com a ponta do dedo, a terra o quê? Derrete. Se ele fizer assim, ó, não fiz com a boca não, fiz com o nariz. Se ele der uma fungada, a terra desaparece. Quantas estrelas que os estudiosos falam que existe? Eu já ouvi em torno de 200 bilhões. Eu já ouvi em torno disso. Não sei quem parou para contar isso. Mas tudo bem. A Bíblia diz que ele sabe o nome de cada uma delas, ele chama cada uma pelo nome, e quando ele chama, não há uma que não ouse comparecer. A Bíblia ensina, olha, quando você vê aquela imagem que a gente vê de satélite, o Sol pairando, o planeta Terra pairando no nada, que a Bíblia diz que ele sustenta a Terra no nada. Quem sustenta isso? Agora, você vai falar que esse Deus não pode resolver um probleminha teu? Só que, pregamos ontem, ele não responde necessidades, ele responde fé. Não é necessidades, porque se fosse necessidades, o problema do mundo inteiro estava resolvido. Porque o mundo vive em necessidades. Mas ele responde fé. É a fé que traz a resposta. Reclamação, murmuração, choro, nada disso muda. Nós temos que colocar assim, ó, o momento é difícil, diga comigo, mas está na hora de crescer, avançar, gerar filhos, formar famílias. Quem está solteiro olha para o outro e fala assim, está na hora de formar família. Sonhar, progredir, construir, porque Deus nos honrará. Não é hora de perder a capacidade de projetar, de sonhar, ir além das circunstâncias. A Bíblia diz que quem olha para o tempo nunca semeia. Quem fica esperando o momento ideal nunca semeia e nunca colhe. Está entendendo? Amém? Deus, diga comigo, é o Senhor das circunstâncias. Deus se manifesta na vida daqueles que confiam nele. Diga comigo, Deus se manifesta na vida daqueles que confiam nele. Então, querido, confia no Senhor. Nós somos assegurados pela palavra a vivermos além do contexto, além do cenário que o mundo apresenta. Isso é viver por fé. Nós precisamos olhar para o alto, para Deus. É o que eu acabei de dizer. A hora que você achar que a situação é difícil, o Senhor diz, olha para o alto. Quem criou tudo isso? Cada uma das estrelas tem um nome. E todas elas respondem pelo nome a Ele. Cada uma delas. Quem sustenta a terra no nada? No nada. Por isso que nós não podemos nos envolver com as circunstâncias e olhar. Ontem nós falamos uma coisa importante. Faça a oração do tamanho do seu Deus. Vou repetir. Faça orações do tamanho do seu Deus. Que tamanho que é seu Deus?
Suas orações vão dizer. Então vamos lá. Olha para quem está do seu lado, diga: faça orações do tamanho do seu Deus. Então aí, vamos lá, vamos pensar aqui, que tamanho que é essa oração que eu estou fazendo? É o tamanho do Deus que eu acredito. Quando eu poderia estar dizendo assim: Senhor, o que é essa situação que eu estou vivendo? O que é para um Deus que criou os céus e a terra em apenas 6 dias? O que é, em um dia o Senhor criou o sol e a lua, em um dia o Senhor criou os oceanos, em um dia o Senhor criou a terra, em um dia, o que é para o Senhor? Porque se você acredita no Criador dos céus e da terra, então as suas orações têm que ser compatíveis. O que é para o Senhor? Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. O Nilo era um lugar de morte, mas se tornou um lugar de salvação. As crianças eram jogadas no Nilo para morrer. A mãe do bebê acreditou num cenário de morte surgiria vida. É tudo que a gente acredita. É o que nós acreditamos. Diga comigo assim: Deus vai transformar a maldição em bênção. Ali era para ser uma maldição. As crianças eram lançadas lá para morrer. E aquela mãe que tinha uma fé no coração colocou e ela acreditou que aquela criança não seria morta, receberia vida. E recebeu vida. Ela creu que no mesmo lugar em que as crianças eram afogadas, mortas, comidas por animais, Deus iria agir. O bebê viveria e viveu. Diga comigo: Deus responde fé. É isso aí. Vou repetir novamente para você: Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Não é necessidade. Necessidade todo mundo tem. Se fosse necessidade, não tinha um enfermo, não tinha um miserável, não existia nada de problema na face da terra. Porque Ele responde fé. Moisés foi ensinado a confiar e temer, servir a Deus em sua essência. Por isso que se tornou o grande, a Bíblia diz que depois de Moisés não se levantou outro como ele, e um cara que foi formado, criado nesse ambiente aqui de hostilidade. Aí, vou fazer uma pergunta a você. Que fé você tem praticado, influenciado pessoas, seus familiares, as pessoas que estão ao seu redor? Você é uma pessoa que traz equilíbrio para o ambiente? Aonde você está, a atmosfera é uma atmosfera de fé? Ou uma atmosfera conturbada de incredulidade? Nós controlamos a atmosfera de onde nós estamos. De que você aprender a controlar a atmosfera do seu ambiente, tudo vai ser diferente. Moisés foi influenciado pela fé viva dos pais. Em pouco tempo. Nós podemos influenciar os nossos filhos por toda a vida. Uma fé sem fingimento, ela deve ser ensinada. Eu volto a dizer, tão pouco tempo para aquela mãe incutir de uma forma tão impactante no coração daquele filho. Mas estava lá. Vamos repetir de novo? Deus está além das circunstâncias. Está nas circunstâncias. Usa das circunstâncias. Ele está além.
Ele está nas circunstâncias e ele usa das circunstâncias. Para pensar como é que Deus trabalha tudo de forma perfeita. A filha de Faraó foi tomar banho, as servas começaram a caminhar às margens do rio, ela viu um cesto com uma criança dentro e pediu que buscasse, ficou ali consternada ao ver o bebê chorando, tudo foi encaixadinho, providenciado por Deus. Se o Senhor não estivesse naquilo, nada teria dado certo. Por quê? Você acha que a filha de Faraó ia passar por cima da ordem do próprio pai? Qual era a ordem do pai? Qualquer bebê deve ser morto. Como é que ele ia passar por cima, mesmo sabendo que ali havia um bebê hebreu do sexo masculino? Por que não aconteceu? Porque ali havia a mão de Deus em tudo. É quando Deus está no controle de tudo. Percebe? Deus está no controle de tudo. Diga, Deus está no controle de tudo. E vamos analisar sobre o resto. Deus resolveu todos os problemas da família de Moisés de uma só vez. Financeiro. Por que financeiro? A mãe ficou com o filho para cuidar e recebeu o dinheiro para cuidar do filho. O emocional, porque imagina, acabou aquela preocupação, porque quem iria mexer com aquela criança? Agora ele era filho da filha de Faraó. A Miriam, que observava tudo, conduziu tudo à sua mãe. Então, você vê a ação de Deus em tudo. A mãe se colocou à disposição para amamentá-lo, criá-lo, seria remunerada. Para isso, você vê que Deus trabalha em tudo. Nenhum fiscal, tinha gente para fiscalizar, mas nenhum fiscal podia tocar nessa criança, porque Moisés estava sob a proteção da filha de Faraó. Moisés agora era um neto de Faraó. E é tão lindo, você sabe por quê? Porque quando nós confiamos em Deus, Ele pega situações que parecem perdidas e reverte para nos favorecer. Sabe aquela Romanos 8:28? Diga comigo, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas. Por isso que a minha grande preocupação é dar uma resposta de fé. Eu preciso dar respostas de fé. Todas as coisas cooperam. Deus trabalhou tudo nos mínimos detalhes. Aquela mãe cuidou daquele filho pelo período necessário para formar o caráter de Moisés, e o caráter foi formado, forjado no tempo de Deus. Era tudo que Deus estava trabalhando. Ele foi criado, mais uma vez, diga comigo, no cativeiro, mas não para o cativeiro. Traz para a tua vida isso. Traz para a tua vida isso. Qual é o teu cativeiro? Aonde você foi criado? Pelo que você tem passado? Isso é só uma transição. Isso é uma plataforma para o próximo nível da tua vida. Por isso que precisa dar a resposta certa. Cada situação necessita uma resposta. Nós podemos estar vivendo um ambiente opressor, mas essa não é a nossa vida. Não é nesse ambiente que nós vamos ficar. Diga, não é nesse ambiente que eu vou ficar. Diga, essa não é a minha vida. Então, esse é só uma transição. A Bíblia não diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará? Sim ou não? O que a Bíblia diz? O que eu falei tanto com vocês a semana passada? Alegra-te no Senhor e Ele concederá o quê? O desejo do quê? Do seu coração. Então separa o seu coração do seu corpo.
Como assim, bispo? Seu coração talvez é como aqui, talvez o coração está no cativeiro. Está junto com o corpo está no cativeiro e o coração está junto. Agora tira o coração e leva para a terra prometida. O coração já está lá. Eu já estou vivendo isso. Eu já estou sonhando com isso. Porque Deus está lá. Salmo 37, versículo 4. Alegre-se no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Então, aonde está o teu coração? O que está no teu coração? Separa corpo de coração. O que eu disse semana passada? O que o diabo trabalha para fazer? Para manter o teu coração onde está teu corpo. E manter o coração onde está o corpo é onde você está hoje. Na realidade que você está hoje. Mas, quando você consegue separar e o teu coração está lá na frente, já está na terra prometida, não está no Egito, não está no deserto, já está lá. É para lá que você vai, porque Deus trabalha para cumprir o desejo do seu coração. Diga comigo, quanto mais oprimidos eram, diga, mais fortes, mais cresciam, mais produziam, mais avançavam, mais intimidavam, mais medo as pessoas tinham deles. Esse deveria ser o nosso lema. Não me oprima, porque quanto mais você me oprimir, mais eu vou crescer, mais eu vou avançar, mais eu vou romper, mais eu vou crescer, mais eu vou prosperar. Amém? Tem fé para dizer isso? Ó, diga assim, diabo, não adianta me oprimir, porque quanto mais me oprimir, mais eu vou crescer, mais eu vou avançar, mais eu vou prosperar. Diga, porque Deus está comigo. Diga, eu sei em quem eu tenho crido. Nada nem ninguém pode impedir o meu crescimento, as minhas vitórias. Quanto mais me oprimir, mais eu vou crescer, mais eu vou avançar, mais eu vou prosperar. Ah, bom. Esse tem que ser o espírito que deve estar dentro de você. Não adianta me oprimir. Se me oprimir, agora que eu vou para cima. Agora que eu vou crescer. Agora eu me torno mais forte. O que acontece? O diabo está acostumado com um crente que morre na fé. Quando a opressão vem, ele morre na fé. Desiste de buscar a Deus. Por causa das ameaças impostas, das circunstâncias, das pressões, opressões. Muitas vezes o desânimo toma conta. Não. Mostra que aí existe pessoa, um homem ou uma mulher de fé. É o que nós sempre falamos. Ó, toda vez que chegar uma situação opressora na tua vida, uma circunstância que é uma circunstância negativa, só responda assim para você: eu preciso dar uma resposta de fé. A primeira coisa que você vai dizer a você: essa situação exige uma resposta de fé, e eu vou dar uma resposta de fé. E que resposta de fé? Eu vou levantar um jejum, eu estou correndo para a igreja, eu estou me levantando com força, eu vou orar com mais força, eu estou entrando numa corrente de oração, eu estou me levantando com força. É uma resposta de fé. São as declarações que você faz. Eu tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Você vê que uma família que produziu, avançou, que era feliz, uma família inteira engajada, decidida para salvar. Esse povo conduziu o povo, tirou o povo de Israel da escravidão. Quem conduziu o povo no deserto. Esses que foram gerados nesse contexto hostil, nessa hostilidade toda. Quem está entendendo, por favor? Os pais têm o tempo e a eternidade dos filhos nas mãos. Pode influenciar o futuro deles. Nós como pais.
nós esculpimos a fé no coração dos nossos filhos. Moisés, ele fez a melhor faculdade. Ele foi instruído no que havia de melhor na ciência. O Egito, na época, era o celeiro disso. Aprendeu tudo sobre uma nação. Olha como é importante passar pelos processos. Aprendeu tudo sobre uma nação, aprendeu tudo sobre leis, governo. Mais tarde ele estaria à frente de uma nação e por isso Deus o colocou vivendo nas entranhas do poder, porque ele seria líder de uma nação. Ele estaria liderando uma multidão. Por isso que é importante os processos. Às vezes a gente não quer passar por coisas, mas faz parte. Todo conhecimento estava ali à disposição dele. Tudo que existia de mais avançado no mundo na época, Deus treinou de todas as maneiras para o futuro, porque Deus ia usar ele no futuro. Lembra que nós falamos que Deus não desperdiça nada? Sim ou não? Deus não desperdiça? Sabe o que significa isso? Tudo que nós vivemos tragicamente, Deus não desperdiça nada. Você pode prestar atenção que os testemunhos mais fortes que nós ouvimos, que nos edifica tanto, são Deus usando aquilo que foi o caos, Deus usando aquilo que foi uma tragédia. Deus não desperdiça o passado da pessoa. O passado da pessoa é transformado em algo edificador. Olha o momento trágico aqui, ó. Hoje nós estamos aqui ouvindo, falando, meditando em aquilo que começou com um decreto de morte e terminou como um exemplo de liderança em todo o mundo. E o texto diz, nunca mais se levantou outro líder como Moisés. Mas começou aonde? Um decreto de morte. Quantos de vocês têm uma história trágica? Quantos de vocês têm um testemunho? Quando você viveu, parecia algo, parecia uma desgraça. E hoje é algo que edifica vidas, fortalece pessoas. Quantos? Não é verdade? Quantas situações de dores. Deus não desperdiça nada. Nada. Eu quero que isso entre no teu espírito. Tem uma lição para nós aqui. Deus traz uma mensagem como esta. Ontem nós falamos da lei da fé. Hoje nós estamos falando rumo ao topo, além das circunstâncias. E Deus está trabalhando conosco e lapidando a nossa fé. Sabe o que é isso aqui? Diga assim, ó, Deus está gerando pressão interna. Você sabe por quê? Porque se Deus não gerar pressão interna, você não vai aguentar externa. Por isso que eu comecei perguntando assim, quem está vivendo um ambiente de hostilidade dessa forma? Ninguém. Superaram, cresceram. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois, diga essa palavra comigo, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Você sabe que todas as vezes que eu leio esse texto, eu faço uma observação aqui. Volta o versículo, por favor. Tem um detalhe importante aqui. Diga aqui comigo. Diga, pois agora o clamor dos israelitas chegou ao fim. Sabe o que eu quero dizer com esse agora? Eu fico perguntando, será que foi a primeira vez que eles clamaram?
Não. Mas agora, eles clamaram com um espírito diferente. Agora o clamor subiu. Agora foi feita aquela oração com você. Agora chegou, tenho visto, quando o clamor subiu, agora o clamor subiu, Deus desceu. Olha como é forte isso. Tem gente que fala assim, ó, eu tenho orado, ok. Será? Por que agora? Sabe o que me assusta? Me assusta? Porque, sabe quanto tempo demorou para esse clamor subir? Sabe ou não? Não. Cerca de 400 anos. Por isso que eu digo, será que foi a primeira vez que eles oraram? Não. Com certeza fizeram muitas orações. Mas agora oraram diferente. Agora clamaram diferente. Agora o clamor subiu. Olha ali, ó. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Por que não chegou antes? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Às vezes a gente tem orações e orações. Tem orações que a gente fala, ai meu Deus, me ajuda. Você falou, tá bom. Se você entende que isso é uma oração, amém. Só que ela não subiu. Ai Senhor, eu preciso de socorro. Ok, você falou. É uma oração. Mas será que essa oração subiu? É diferente daquela oração que a gente para e fala com Deus com seriedade. Eu sei que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Eu tenho promessas do Senhor. Não é isso aqui que o Senhor nos promete. Não é essa opressão, não é essa escravidão, não é essa dor. Não é gemendo essa vida amarga que nós estamos vivendo. Agora, aí vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Amém? Preste atenção nisso. Você não tem 400 anos, tem? Tem 400 pela frente? Vou te mumificar já. Não tem. Então você não pode lançar palavras ao vento. Você não tem 400 anos. Muitos não têm 30, muitos não têm 40, muitos não têm 50 anos pela frente. Eu diria, pela fé, eu diria a você, bispo, eu não tenho um dia mais para perder. Eu não aceito mais um ano perdido. Eu não aceito mais um ano sequer nessa opressão. Eu não aceito mais um ano vivendo, porque o texto diz que a vida dele estava amarga. Eu não aceito mais um ano. Chega. Eu já tomo uma decisão aqui agora. 2023 vai ser totalmente diferente. Não aceito. Se você tiver essa consciência, essa lucidez, eu não vou mandar você ficar de pé agora e você vai virar aqui e fazer assim. Talvez essa oração possa não bater no teto e não passar. Você não pode correr esse risco. Faz com foco. Faz realmente com... Certifique-se que está saindo essa palavra daí de dentro de você com uma fé poderosa. 400 anos, agora, só agora, o clamor chegou a mim. Não é sério isso? Sim ou não? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos. Quando o problema se agravou, eles clamaram a Deus com fé, de todo o coração. Porque a única maneira de uma pessoa ter a vida transformada é realmente correndo para Deus. É a única maneira. Aquele povo resolveu o problema com oração. Oração.
Você terá mudanças na sua vida por meio de orações. E quando eu falo oração, a gente diz assim: foi só oração, bicho? Oração, Deus foi movendo. Oração, Deus foi movimentando o mundo espiritual. Oração, através da oração, Deus mandou as pragas no Egito para que Faraó libertasse o povo, e o povo não saiu de mãos vazias. Eles despojaram o Egito de ouro, de prata, de coisas preciosas. Coloca uma coisa dentro de você: um problema não se resolve sozinho. Também não resolve na força do braço. Não se resolve do nada. As circunstâncias, elas mudam quando nós paramos e buscamos a Deus, mas buscamos assim, com foco, com determinação. Assim nós teremos um resultado diferente. Aquele povo não dependeu de governo, nem de autoridades do Egito, porque se dependesse das autoridades, eles continuariam escravos. Um crente, um cristão verdadeiro, não depende de homens para ser uma pessoa vitoriosa, depende de Deus, somente de Deus. Então dependa dele, só dele. A Bíblia diz em Hebreus que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei, e perseverou, porque ele via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, diga comigo, o povo atravessou o Mar Vermelho, como se em terra seca, pela fé. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo morrer afogados, porque aquele milagre era para eles, não era para os egípcios. Queridos, fé é crer no Deus vivo. Você vai orar agora. Deus tem mudanças poderosas para a tua vida. Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida. Agora, não libera palavras simplesmente ao vento. Seja como aquele povo que clama com tamanha força, com tamanha convicção, com tamanha ousadia, que aquele clamor subiu. O texto diz que quando o clamor subiu, Deus desceu. Deus desceu para livrá-los. Deus desceu para mudar a realidade deles. Deus quer não só te dar livramentos, porque a leitura diz que o Senhor estava libertando aquele povo para colocá-los na terra prometida, na terra que mana leite e mel, na terra aonde ocupava os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Deus ia desapossar aquele povo que estava na terra que Deus havia dado ao seu povo. Tem muitos cananeus, tem muitos fariseus, tem muitos jebuseus ocupando lugar que é teu, lugar que Deus quer dar a você, lugar que Deus já decretou que será seu. Então, levante a tua voz agora e fale com Deus, com a tua alma.
Fala com Deus: eu estou aqui, Senhor, e eu quero que o meu clamor suba à tua presença, porque eu não estou aqui para falar, liberar palavras ao vento. Eu acredito, Senhor, eu acredito em mudanças radicais, eu acredito no teu poder, eu acredito na tua grandeza, eu acredito em reviravoltas, eu acredito, meu Pai, que o Senhor vai me tirar dessa escravidão. Eu acredito, meu Deus, que essa vida amarga, essa vida de opressora, essa vida, meu Deus, de humilhações que eu tenho vivido, eu acredito, meu Pai, na mudança, eu acredito no meu livramento, eu acredito em transformações, eu acredito, meu Pai, ó meu Deus, quando eles clamaram, o Senhor desceu. Então eu clamo ao Senhor hoje, eu clamo por mudanças, eu clamo, Senhor, eu me levanto hoje, eu me levanto para ir além das circunstâncias, eu me levanto hoje porque eu enxergo, eu creio que existe, meu Deus, promessas, existe uma vida vitoriosa, uma vida gloriosa, além das circunstâncias. Eu vou além das circunstâncias, eu me levanto hoje rumo ao topo, eu me levanto hoje para viver a vida poderosa que o Senhor tem para mim. Eu me levanto hoje, meu Deus, para viver as tuas promessas. Eu me levanto hoje, eu acredito no que está escrito. Oh meu Deus, eu acredito, a tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai conceder o desejo do teu coração. Entrega agora com toda a fé, em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo portas sendo abertas, eu profetizo cativeiros caindo por terra. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, aquilo que amarra a tua vida, aquilo que te escraviza, o problema que te traz tanta dor, tanta humilhação, eu declaro ele caindo por terra, em nome do Senhor Jesus. Chega! Deixa eu falar uma coisa para você aqui hoje, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eu vou te desafiar a fazer uma oração ousada e corajosa. Talvez você está conformado, você chega a um nível e nunca passa dele. Você chega a uma medida e nunca passa dela. Você chega a um faturamento, a um salário, não consegue passar. Um número de clientes, mas nunca passa desse número. Está na hora de você liberar uma palavra poderosa aqui hoje. Eu estou quebrando isso hoje. Eu estou quebrando esse paradigma, eu estou quebrando essa limitação, porque eu chego até aqui e não passo disso. Eu chego até essa medida, mas não consigo romper. Você vai declarar com toda a tua fé: eu vou passar dessa medida, eu vou romper, eu vou para um outro nível, eu vou viver coisas muito maiores, porque eu não aceito mais o mesmo número, eu não aceito mais o mesmo faturamento, eu não aceito mais o mesmo número de contratos, de clientes, de negociações, eu não aceito mais o mesmo salário, eu não aceito mais o mesmo dízimo, eu não aceito mais o mesmo dízimo, eu não aceito, em nome do Senhor Jesus. Então diga agora hoje aqui, diga em nome do Senhor Jesus: eu estou quebrando hoje, eu estou quebrando hoje esse paradigma, eu estou quebrando hoje esse nível, eu estou quebrando hoje essa medida, eu não aceito mais. Todas as vezes eu chego, bate na trave, mas eu não consigo passar. Eu chego até essa medida, mas eu não consigo passar dessa medida. Mas a partir de hoje, eu declaro em nome do Senhor Jesus: está quebrada hoje, está anulada hoje toda e qualquer sentença maldita, toda e qualquer maldição sobre a minha vida, todo o espírito da derrota, da miséria, da amarração, do fracasso, em nome do Senhor Jesus, da limitação, em nome de Jesus, está quebrado hoje. Chega, chega! Em nome de Jesus, eu não aceito mais. Em nome do Senhor Jesus, toda palavra que lhe foram liberados sobre a tua vida, ou você mesmo em pensamento, sentimento, você tenha dito: eu chego até aqui, mas não consigo passar. Você vai dizer: chega, eu quebro toda palavra, toda maldição, toda carga negativa, todo o espírito da amarração, da miséria, está quebrado, anulado, cancelado, em nome do Senhor Jesus, e repreendido, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus, diga assim comigo, diga: toda maldição de palavras, de sentimento, de obras contra a minha vida, todo problema
crônico. Sabe problema crônico, que é aquele que de tempo em tempo você está passando, de tempo em tempo você está vivendo? Diga assim, todo problema crônico. Diga, eu quebro hoje, eu anulo hoje, eu destruo hoje. E pela minha fé, em nome de Jesus, vai sair da minha vida toda e qualquer influência, toda e qualquer maldição. Em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus, diga assim, toda e qualquer maldição familiar, maldição de gerações, diga em nome do Senhor Jesus. Diga, eu não aceito, está quebrada, anulada, cancelada, destruída e repreendida, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus, diga a partir da minha vida, da minha geração, diga, minha geração será uma geração de vitoriosos. Diga, eu sou um vitorioso. Diga, os meus descendentes são vitoriosos, em nome de Jesus. Diga, eu estou saindo desse nível. Diga, eu estou saindo dessa medida. Diga, eu estou indo para uma medida maior. Diga, eu posso. Diga, e eu vou viver coisas maiores, resultados maiores, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu profetizo hoje. Diga, nunca mais eu vou colher esse mesmo resultado. Qual resultado? Qual medida? Talvez você tenha um limite. Você chega até ali. Você vai dizer, nunca mais. Nunca mais. Eu já vou entrar em 2023 vivendo coisas novas. Eu já vou entrar em 2023 com resultados muito superiores. Eu vou entrar em 2023 vivendo a glória de Deus. Eu vou entrar, e em 2023 eu vou para uma outra medida. Eu vou para um outro nível. A minha empresa, o meu negócio, o meu faturamento, meu salário, nós vamos para uma outra medida. Eu vou para um outro nível, em nome do Senhor Jesus. A partir de agora, chega. Eu estou passando uma risca no chão. Eu estou passando, não aceito mais estar no mesmo nível. Não aceito mais estar na mesma medida. Não aceito mais, em nome de Jesus. Oh meu Deus, eu abençoo o Senhor. Eu abençoo essa pessoa. Eu abençoo o trabalho dela. Eu abençoo a obra das mãos. Eu abençoo a empresa. Eu abençoo os negócios. Eu declaro, meu Pai, ela já vai entrar em 2023 colhendo resultados superiores, resultados muito maiores, resultados que ela nunca colheu, que ela nunca viveu antes. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, ela vai, Senhor, a multiplicação vai acontecer, meu Pai. Eu declaro a multiplicação, que se multiplique, meu Pai. Ó meu Deus, Senhor, nós temos declarado a palavra profética que é 10 vezes, Senhor, o faturamento dela hoje pode ser o dízimo dela amanhã. Eu declaro isso, o crescimento tão explosivo, que o salário dela hoje seja o dízimo dela amanhã, em nome do Senhor Jesus. É o que eu profetizo, em nome do Senhor Jesus. Fala o nome da tua empresa. Fala o nome da tua empresa e libera palavras agora. Diga, essa empresa vai crescer como nunca. Esse escritório vai crescer como nunca. Esse consultório vai crescer como nunca. Ele vai prosperar como nunca. Fala o nome dele. Diga, cresça, avance, prospere de forma assustadora, de forma sobrenatural. Cresça. E se você não tem empresa, fala o teu. Cresça, avance, prospere de forma sobrenatural, de forma assustadora, em nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor. Você vai dizer aí, ó, a partir de hoje, viu? Quanto mais te oprimir, diga, mais eu vou crescer, mais eu vou avançar, mais eu vou prosperar. Diga, quanto mais me oprimir, mais eu vou crescer, mais eu vou avançar, mais eu vou prosperar, para a honra e a glória do meu Senhor. Feche seus olhos, por gentileza. Separa o coração do corpo agora. Coloca o teu coração no teu futuro. Coloca o teu coração no teu sonho. Visualiza você vivendo, você lá já desfrutando.
vivendo essa vida poderosa que Deus tem para você e está te chamando para ela. Coloca o teu coração, enxergue isso. A Bíblia diz que Moisés enxergava o invisível. Enxerga o invisível, que só os olhos da fé te mostram. Só os olhos da fé. Você está indo para lá pela fé, agora o teu corpo vai para lá. Primeiro você vai pela fé, agora Deus vai levar teu corpo para lá, para esse futuro poderoso. Eu sempre falo aqui, não tenha medo do futuro, porque Deus já está lá, Ele está te esperando lá, com todas as promessas que Ele fez a você, Ele está te esperando lá. Ele já está lá. Esse Deus é grande, gente. Esse Deus é grande. Não, acredite. Visualiza, enxerga. Alegra o teu coração. Alegra o teu coração como se você estivesse vivendo tudo isso, porque você está indo para lá. Que Deus me prometeu. Sonhe grande, porque o seu Deus é grande. Porque o seu Deus é grande e não há limites para sonhar. Minha esperança não morreu. Diga assim: eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. Eu vou sonhar e realizar todos os sonhos que Deus me prometeu. Sonhe grande, porque o seu Deus é grande. E não há limites. Para sonhar. Minha esperança não morreu, diga isso. Sim, eu confio no meu Deus. Eu vou sonhar e realizar todos os sonhos que Deus me prometeu. Você que tem o teu propósito, levanta ele aí, por gentileza. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Presta atenção no que eu vou dizer, fique com os seus olhos fechados. Quando o Senhor disse: agora o clamor subiu e eu desci para livrá-los e para colocá-los na terra dos Jebuseus, dos Heteus, dos Amorreus, tinha gente ocupando aquela terra que não era deles. E a mesma coisa acontece com você. Tem alguém ocupando o lugar que é teu. Tem alguém ocupando o lugar que não é dele, é teu. Tem alguém que já fracassou e Deus não tem esse lugar para ele. Deus tem para você. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, Deus te colocando no lugar que é seu. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus tira do ímpio e coloca nas mãos do justo. Eu profetizo sobre a tua vida, Deus tirando da mão do ímpio e colocando nas tuas mãos. Deus fazendo transferência de riquezas sobre a tua vida, Deus colocando nas tuas mãos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus o teu crescimento, o teu progresso, o teu avanço. Eu declaro em nome do Senhor Jesus grandes viradas na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, Deus te fortalecendo, Deus te levantando, Deus te exaltando. Eu declaro em nome do Senhor Jesus o favor de Deus sobre a tua vida. Eu declaro mudanças poderosas acontecendo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, você vai finalizar esse ano abençoado e vai entrar em 2023 fazendo colheitas poderosas, explosivas, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que as medidas sejam mudadas na tua vida a partir de hoje. Não vai colher a mesma medida, não vai vir às tuas mãos a mesma medida. Só se preocupe com uma coisa: honra ao Senhor, seja fiel ao Senhor, porque Deus vai colocar uma medida maior nas tuas mãos. Deus vai transferir coisas maiores para as tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Honre a Ele. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu concordo e declaro as tuas vitórias em nome de Jesus. Diga: eu creio e tomo posse em nome do Senhor Jesus.